Glórias a Deus, aleluias. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus mais uma vez, na trombeta de Deus no ar, aleluia. Já somos gratos, né? Porque sábado próximo agora nós vamos estar então fazendo um ano já de programação, passou muito rápido. Louvado seja Deus, somos gratos a você que nos ouve, que nos assiste, não somente esta programação, mas as demais também. Louvado seja Deus. Nós vamos estar esta noite, glória a Jesus, mencionando uma palavra, daqui a pouco vamos estar orando, louvado seja Deus. Vamos estar mencionando uma palavra que eu acredito piamente que é uma palavra tremenda que se encontra na Bíblia, que muitas vezes passa, né, até desapercebido por nós mesmos. Glória a Jesus. Uns versículos que fala que Deus te conhece no ventre. Ele já te conhece desde o ventre aí da tua mãe. Ele te assistiu no ventre da tua mãe. Ele viu quando você foi formado. E nós vamos estar, aleluias, citando alguns versículos referente a isso e ver quanto que a sua vida é tão importante para Deus. Aleluias. Eu vou estar lendo um ou dois versículos aqui, depois nós damos continuidade. Glória a Jesus. E se você puder abrir sua Bíblia, aleluia, e nos acompanhar, esteja você na sua casa, na sala, ou no quarto, ou assistindo TV, ou YouTube, ou no celular, louvado seja Deus por isso. Se você quiser nos acompanhar, poderá nos acompanhar tendo a sua Bíblia em mão, ou os versículos que vai estar sendo mostrado na tela. Glória a Jesus. Que nos diz aqui no livro de Salmos 139, e versículo de número 13 em diante, que nos diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Depois nós vamos ler dois versículos abaixo, vamos ler tudo junto novamente, para você ver o que diz o versículo aqui. Deus já te conhece então no ventre. Você foi formado de uma forma, feito de uma forma, foi assistido de uma forma maravilhosa, como está escrito aqui no livro de Salmos. Amém? Nós vamos estar orando pela sua vida, pelos seus, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar aí. Aleluias, que Deus venha estar entrando e fazendo morada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, queremos te dar graça, Senhor meu Deus, esta noite. Quero te dar graça, meu Deus, não somente esta noite, mas todas as manhãs, todo entardecer, todo anoitecer. Meu Deus querido, pela tua misericórdia, na qual o Senhor tem tido para com nossas vidas. Meu Deus querido, muitos passam luta nas suas vidas, meu Deus, mas de nenhum o Senhor os desfez. E mesmo que nós viemos passar nossas lutas, meu Deus querido, como que é maravilhoso saber que o Senhor nos assistiu quando nós fomos formados, quando nós éramos ainda em uma forma líquida, ainda não tinha osso algum, nos diz a tua palavra, e o Senhor já nos conhecia. O Senhor nos separou já no ventre de nossas mães, Senhor meu Deus, assim de igual modo com todos, meu Pai da glória, com todo ser humano, sendo teu servo ou não, serva ou não, aleluia, meu Deus, o Senhor nos conheceu desde quando nós somos formados dentro de um ventre de uma mãe. Senhor da glória, que o Senhor possa estar entrando, habitando em cada ser, em cada vida, aleluia, que o Senhor trouxe à existência. A tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que traz à existência coisas que não existem como se já existissem. Meu Deus querido, então nós somos gratos a Ti pelas nossas vidas, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado de nós, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, assim seja com cada um dos nossos ouvintes. Meu Deus, se houver alguém enfermo, se houver alguém que esteja doente, ou que está internado, ou com algum problema, meu Deus, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, para que eles possam sentir quão maravilhoso é a vida deles diante dos seus olhos. Aleluias, é o que nós oramos, te pedimos e estamos certos da vitória no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 139, um salmo escrito pelo rei Davi, o servo do Senhor, o homem que era segundo o coração de Deus, aleluias. Ele escreveu este salmo, glória a Jesus, creio que muito inspirado por Deus. E todos os salmos que diz, desde o profeta Isaías e outros profetas que constam, né, na Bíblia, que mencionou algo sobre a vida de Cristo, assim Davi também no livro de Salmo, ele está mencionando também todos esses salmos que mencionam essas coisas, também está sendo mencionado se referindo a Cristo, porque Cristo, ele foi gerado de uma forma maravilhosa, como nos especifica as Escrituras, as santas e sagrada Escritura, a palavra de Deus. Diz que Maria gestou pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo veio sobre ela e que Deus colocou Jesus no ventre dela. E o anjo veio e falou para ela: não temas, porque o que em ti está gerado é do Espírito Santo. Quer dizer, glórias a Deus. Então, Deus já sabia de um menino no ventre dela, quando ele fosse nascer, o que ele iria fazer, qual seria a função dele na terra. Deus saberia de todas essas coisas. Por quê? Porque ele também foi assistido, como está escrito aqui, fui formado de uma forma maravilhosa. Aleluias. Então, ele já foi assistido desde o ventre. Talvez Maria não soubesse desses fatos. Assim como eu também não sei como é que eu fui formado, mas a Escritura está indicando aqui como que alguém é formado no ventre, como que ele foi gestado, como que se formou. Não tem, nem a ciência ousa dar uma explicação, aleluias, como é que se forma o osso, né? Vem de célula que vai formar o tutano, que vai formar o osso e depois vai ser revestido de carne, de nervos, de pele, de pelos, essas coisas todas. E somente Deus sabe de que maneira, somente Deus sabe. Então ele diz que nos assistiu desde o ventre da nossa mãe, de uma forma, quando nós tínhamos ainda algo de um jeito que ainda era informe, que não tinha forma. Glória a Jesus. Então está escrito em Salmo 139, versículo 13 ao 16, para nosso entendimento, glória a Jesus. O salmista, o Davi, ele está dizendo aqui: pois possuíste o meu interior, entriteceste-me no ventre da minha mãe, quer dizer, me endureceu, me formou no ventre da minha mãe. E ele está dizendo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pensa bem, de que maneira o ser humano é formado? Davi está escrevendo esse salmo. As palavras que estão aqui são proféticas, servem para Cristo, porque Cristo vai aparecer lá no futuro ainda. Mas ele também está fazendo um salmo dando glórias a Deus, dizendo que ele vai louvar a Deus, porque dessa forma tão terrível ele foi formado. Ele está grato a Deus porque ele foi formado no ventre da mãe dele. Tem gente, há pessoas, infelizmente, que sofrem tanto na vida. Nós temos na Bíblia aqui o Jó, temos o Jeremias, que sofreram tanto que eles amaldiçoaram o dia que nasceram. O Jó disse: amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Mas ele não parou também para pensar de que maneira que ele foi formado, de como Deus formou para ele. Isso daqui me soa como sendo algo um pouco ou um tanto egoísta, porque a pessoa está imaginando ou sentindo, passando, não vou tirar a razão dele e nem
de quem quer que seja, quando está passando a luta, que sabe o que está passando, a luta que está enfrentando, a dureza que está enfrentando, tendo que batalhar, está gemendo, está chorando, dá até pesadelo, de tanto que a pessoa sofre. Mas a pessoa não para pensar assim, meu Deus, né? Deus me formou no ventre da minha mãe, Deus assistiu eu sendo formado, sendo enrijecido, endurecido, sendo formado os meus ossos, meus dedos, meus movimentos, respirar através de um cordão umbilical, se alimentar pelo alimento que a mãe mastiga, a criança se alimenta, todos os nutrientes vai para lá. Ninguém para pensar de que maneira que Deus o formou e para que Deus formou, de onde Deus te trouxe, para onde você vai. Aleluias, ninguém parou para pensar o que nós viemos fazer nesta vida tão dura, causticante, cansativa, passando as lutas que nós passamos. Muitos, para poder alcançar um objetivo na vida, tem que se esforçar de todas as maneiras, e muitos ainda não conseguiram alcançar esse objetivo. Porém, eu sou grato a Deus porque eu estou vivo. Sou grato a Deus, agradeço a Deus. Tem gente que escapa da vida, escapa, aleluias, e a Bíblia fala assim, a Bíblia nos ensina, foge pela tua vida, escapa pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque isso ali nos indica que a vida é muito importante. Não foi eu que me formei, não foi eu que formei meus filhos, não foi eu que formei quem eu conheço, os amigos ou os irmãos da igreja, não fomos nós que fizemos ninguém, mas Deus com as próprias mãos dele nos fez, nos formou. Aliás, ele fez algo tremendamente maravilhoso, o ventre da mulher, que ali ele incuba alguém e alguém é formado lá e vai sair a vida. Somente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o livro de Salmos nos deixa claro, através do rei Davi, e ele vai dizer aqui, glória a Jesus, quero ler outra vez, santo é o nome do Senhor. Ele vai dizer que vai louvar ao Senhor, no versículo 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui entretecido no ventre da minha mãe. Que coisa tremenda. Nós temos que dar valor na nossa vida, por mais frágil que ela seja, e por mais pobre que nós venhamos ser, por mais lutas que nós venhamos passar, por seja lá a dificuldade que seja, ou enfermidades quando nos atacam, nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, porque Deus nos fez. Aleluias. Eu digo que eu não quero morrer, que eu quero viver. Por quê? Não foi eu que fiz, a minha vida veio gratuita, e gratuitamente ela vai voltar para Deus. Aleluia. Então eu sou grato a Deus, porque Deus é maravilhoso. Bom, vamos andar um pouquinho para frente. No profeta Isaías, glória a Jesus, que vai nos dizer, no capítulo 49, no versículo 5, glória a Jesus, nos diz assim, veja, aleluias, aqui no capítulo 49 de Isaías, está dizendo o que no título? O servo do Senhor é a luz dos gentios. Veja o porquê que você foi formado, para ser luz, para brilhar, para poder falar da palavra de Deus, indicar para alguém o caminho certo, tirar, ajudar a arrancar a pessoa das trevas e levar ele para a luz, para ser luz assim como você, para que ele venha ter vida abundante diante de Deus, assim como nós temos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nos diz, no capítulo 49 de Isaías, versículo 5, nos diz, e agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo. Olha para quê? Que você foi formado no ventre da sua mãe. Glória a Jesus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Isaías está dizendo isso dali, deixou escrito, notificado para nós. Vamos ver o que nos diz no versículo 6, glórias a Deus. Disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Aleluia. Quando Jesus estava para voltar para Deus, ele disse para os discípulos, ide anunciai o meu evangelho a toda criatura. E ele disse assim, ide fazendo discípulos e batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja, para que alguém foi chamado? Isaías deixa claro por que ele foi conhecido no ventre da mãe dele. Ele já deixa claro. Glória a Jesus. Vou ler outra vez, olha. E agora diz o Senhor que me formou. Ele está falando dele próprio. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, para ser servo de Deus, servo do Senhor. Aleluia, que coisa importante. Que eu lhe torne a trazer Jacó. Aleluia, quer dizer, que ele torne lá a falar com Jacó, com essa tribo, com Jacó, né, que vai formar as 12 tribos de Israel. Ele está dizendo que eu torne a trazer Jacó. De que maneira? Pela palavra, com a força da palavra, pelo poder da palavra. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser então seu servo. A palavra de Deus nos diz que os anjos queriam pregar o evangelho depois de Jesus. E Jesus disse: não, quem vai fazer isso daqui são os meus servos. Ele nos deu a preferência. Por quê? Porque já está profetizado que nós nascemos para isto. Alguém nasceu, não precisa ser pregador, não precisa conhecer assim tão profundamente a palavra de Deus, aleluia, não precisa falar assim: nossa, eu não sei pregar. Olha, só de você dizer para alguém: Jesus te ama, Jesus te chama, de convidá-lo para uma igreja, para assistir a palavra de Deus, só o fato de você ler um versículo para alguém: Deus te chamou para isto, para contribuir com essa obra tão grandiosa, essa tão grande obra. Não tem obra tão grande, não tem tão tremenda quanto nascer, ser formado, nascer, crescer, se desenvolver intelectual e falar da palavra poderosa de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não tem. Então ele está afirmando que Deus o formou no ventre da mãe dele para ser servo do Senhor. Que coisa maravilhosa. Aleluias. Vamos ver, glória a Jesus, voltar ao livro de Salmos. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. No Salmos 22, versículo de número 9 e número 10. 2 versículos. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. O livro de Salmos 22, glória a Jesus, aqui vai se referir ao Messias. Para que Jesus veio, né? O Messias sofre, mas triunfa. Jesus disse assim: onde estiver alguém pregando a minha palavra, em qualquer parte do mundo, ele disse, também eles padecem pelo meu nome. E ele disse também, deixou dito, que porque o povo não o conhecia, né, os discípulos não eram atacados, não eram perseguidos. Então Jesus ainda vai dizer: como agora o conhecem e também os discípulos o conhecem, então agora serão perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Então o Messias sofre, mas triunfa. A palavra de Deus mostra que nós podemos sofrer, podemos padecer aflições. Jesus vai dizer: no mundo vós tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. Olha, é para isso que nós viemos. Não vou afirmar aqui que nós nascemos para sofrer, mas que nós viemos para falar dessas coisas, da palavra do Senhor Deus. 22, versículo 9 e versículo 10, que nos diz: mas tu és o que me tiras do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Tu é o que me tiraste do ventre. Olha que coisa tremenda. Tem gente, há pessoas, vamos citar índios. As índias hoje está muito diferente. As índias também já conseguem ir para uma maternidade, dar à luz na maternidade, já se desenvolveram. Não é mais aquele negócio de índio como nós ouvimos falar no passado, o índio lá no meio do mato, essas coisas tudo, a maneira como as índias davam à luz e tal. Hoje é bastante diferente. Hoje existe, uma mulher pode dar à luz até mesmo dentro de uma piscina, o neném já sai nadando,
água morninha, com a temperatura da barriga da mulher, essas coisas todas, não é? Mas, se nós parássemos para pensar, glória a Jesus, o que está escrito aqui, mas tu é o que me tiraste do ventre. Deus, ele está dizendo, o salmista está dizendo, aleluias, que é o próprio rei Davi também, que fez esse salmo, ele está falando algo sobre palavras proféticas, sobre o sofrimento do Messias, de Jesus, o enviado de Deus, que ele iria sofrer, mas ele iria também triunfar. Nós vamos sofrer, mas nós também vamos triunfar. Nós vamos passar por luta, mas nós vamos vencer nossas batalhas. Eu creio e você também deve crer nisso. Glória a Jesus. Mas tu, ele está dizendo tu, ó Deus, aleluias, é o que me tiraste do ventre, aleluia, o que me preservaste estando eu ainda aos seios da minha mãe. Ele diz que Deus tirou ele do ventre e preservou ele, guardou ele, protegeu ele, principalmente o Davi. Se nós soubéssemos da história do Davi, se vocês soubessem da história do rei Davi, de quando ele era menino, que ele estava lá apacentando ovelhas, o porquê que ele estava lá, porquê que ele era ruivo, porquê que ele era diferente dos irmãos, estava lá escondido, que os pais não queriam notificar que ele não tinha nada a ver com a família, os irmãos não se agradavam muito dele. Olha, isso dali não te lembra do nascimento de Cristo? Jesus entre os irmãos dele depois, os irmãos não criam nele, não aceitavam ele e tal. Não te lembra nada disso? Porque representa o rei Davi e depois Deus e Jesus, são paralelos, coisas que vai nos levar justamente a isso. Por isso que o salmista escreveu, o Messias sofre, e glória a Jesus, guardou ele e protegeu ele, enquanto ele ainda mamava, para que ele crescesse, se desenvolvesse, estivesse lá no meio da malhada, das ovelhas, cuidando das ovelhas, apacentando ovelhas para o pai dele. E quando ele já fosse rapaz, então, seria ungido rei. Deus o preservou, Deus o guardou, Deus sabia que o menino tinha o coração segundo o coração de Deus, aleluia, o preservou, e ele sabe disso. Ele está escrevendo palavras proféticas que vai servir para o Messias, e que nós vamos entender isso. Mas ele está dizendo, me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Estava mamando, era bebê, estava sendo cuidado por Deus. E se Deus não tivesse cuidado de Jesus quando ele nasceu, sendo perseguido, teve que fugir para o Egito, Herodes queria matá-lo. E se nós não fosse guardados por Deus, a ponto de nós nos desenvolver, até nós nos desenvolver e aprendermos a andar, a caminhar, a pedir, a correr, se movimentar, depois trabalhar e agir, e agora fazer aquilo que Deus quer, que muitas vezes nós não fazemos. Então, o versículo 10 vai dizer, sobre ti fui lançado, sobre ti fui lançado, sobre Deus fui lançado, aleluias. Veja, desde a madre, desde que nascemos, o objetivo de Deus é que nós nascemos, para quê? Para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Para isso que nós nascemos, aleluia. Se você não sabe de onde você veio, do fôlego de Deus, a palavra de Deus nos diz que ele fez Adão do pó da terra, fez uma estátua com certeza, e o pôs de pé, e não havia vida, não se movimentava, mas Deus soprou nele o fôlego de vida. Então veio de Deus. Quando veio a vida no ventre da sua mãe, e que você agora vai ser gerado, foi gestado, se desenvolveu, nasceu, foi amamentado, cresceu, adquiriu forma, virou um homem ou virou uma mulher, um adulto, um ser humano adulto, pensante, aleluia. Para quê? Deus cuidou de nós lá para isso. Soprou o fôlego em Adão, e Adão foi feito alma vivente. Para onde nós vamos? A palavra de Deus diz, aleluias, o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu, aleluia, sendo servo de Deus. Mas de um jeito ou de outro tem que voltar para Deus, tem que voltar a ver Deus, se acertar diante de Deus, conhecer Deus, aleluias, e passar por um julgamento divino. Nós vamos ter que passar por esse negócio.
Mas o mais interessante de toda essa história, para mim é o mais interessante, é saber a maneira como nós viemos. Parece que é só da junção de um casal, mas a formação lá na barriguinha da mulher, de uma jovem mãe, que vai gestar talvez o seu primeiro ou segundo filho, e dali vai ser formado. Deus assistindo, Deus cuidando, Deus olhando, fizeram o artifício, os médicos que cuidam da mamãe que vai gestar um filho, que vai nascer, que vai dar à luz, para fazer os acompanhamentos. Mas antes dos olhos deles, antes das mãos deles, está os olhos de Deus, está as mãos de Deus, os cuidados de Deus, aleluia, para que você venha nascer de maneira agradável, aleluias. E muitas vezes ocorre que não, devido a algum defeitinho em nós, mas Deus está cuidando, Deus está sarando. Talvez você que está nos assistindo, talvez tenha uma aí que esteja grávida, ou talvez tenha um que está pensando, quando que eu vou ser mãe, ou quando que eu vou ser pai. Talvez você que está aí na sua casa, tal, vai gestar o seu filho. Saiba de uma coisa, Deus está de olho na sua vida, está de olho na vida que está dentro de você, ou na vida que vai aparecer dentro de você, aleluias, vai ser cuidado por Deus. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, esse trabalho tão tremendo. Eu digo que é a melhor obra e a maior obra, o melhor trabalho, o melhor desenvolvimento que alguém pode desenvolver é um pai que gesta o seu filho, é uma mãe que gesta o seu filho, um pai e uma mãe que vai cuidar para que os seus filhos sejam formados. É o melhor trabalho que tem na vida de um homem, é a arte de um artista. Esse é o melhor que um pai fez, que uma mãe fez. Não tem nada melhor, não tem trabalho perfeito, não tem. Cuidado por Deus, mas é o melhor que um homem pode oferecer para Deus, aleluia, são os seus filhos que ele gera. Amém? Que Deus possa tratar da sua vida, tratar do seu lar e abençoar a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por todas essas coisas. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero, meu Deus, te louvar, te agradecer, te enaltecer, Senhor, porque, meu Deus querido, o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus, meu Deus, poderoso, extremamente poderoso. Meu Deus, e nós somos gratos. Eu quero lhe agradecer, Senhor, pelas vidas aqui que está nesse ambiente que me rodeia. Senhor, meu Deus, quero lhe agradecer pelas vidas daqueles que nos assistem, meu Deus, que te ouvem, que ouvem a tua palavra. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por cada vida, por cada homem, pelo embrião, pelo feto. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa continuar olhando os lares, as famílias, os filhos, aquele que está no ventre, aquele que nasceu, aquele que está mamando, meu Deus querido, aquele que está ainda sendo formado, sendo gestado, que as tuas mãos de poder e glória, Senhor, meu Deus, esteja sobre eles, sobre a vida, meu Deus. O Senhor é o doador da vida. Te adoramos, Senhor, meu Deus, porque um dia nós crescemos, fomos formados e crescemos, nos desenvolvemos, e agora o Senhor nos chamou, meu Deus, para essa grande obra, meu Deus querido. Abençoa-nos, estenda os altos céus as tuas mãos de poder e abençoa-nos, meu Deus. Meu Deus, manda a cura, manda a bênção, manda a vitória, meu Deus, alimenta o teu povo, aleluia, e cuida do teu povo, meu Deus, até que chegue o dia do Senhor nos levar de volta ou participarmos de um grande arrebatamento. Eu oro a ti, Senhor, meu Deus, nesta noite, sou grato a ti, te agradeço pela tua muita misericórdia, porque tuas mãos, teus olhos, teus ouvidos estão voltados para nós, aleluias, em nome do Senhor Jesus, amém, e graça te damos. Louvado seja o nome do Senhor.
Agradeço a todos os nossos ouvintes, lembrando que semana que vem já vai fazer um ano que nós estamos na programação. Sou grato a vocês, aleluia, os programadores, somos gratos a ti, a vocês todos que nos ouvem, aleluia, que nos assistem. Continue dando o seu like, assistindo, enviando as mensagens, enviado pela Deus Eterno TV, aleluia, e querendo Deus, a trombeta de Deus no ar, estaremos de volta. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação.